Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Segunda-feira, que você tenha uma excelente semana. Vamos repercutir as últimas informações do São Paulo. Tem negócio fechado, proposta na mesa e as decisões do Arrimaces que acabam sendo meio que impedidas por conta da política do São Paulo. Vamos tentar explicar isso tudo aqui para vocês. Mas antes, já sobe o likezão que é importante, a sua inscrição também ajuda demais no nosso crescimento, dá aquela força se possível. Também dá aquela hypada no vídeo que fortalece demais o nosso conteúdo. Bom, ontem, infelizmente, o São Paulo cedeu o empate no finalzinho para o Corinthians. Como vocês viram, né? Gravamos o pós-jogo, gravamos também um vídeo, né? Fizemos, aliás, em live o pós-jogo e também gravei um vídeo depois, porque, cara, eu acho que o Crespo deu uma vacilada ali enorme no jogo de ontem, mantendo 3 atacantes, sendo que o miolo ali do time do São Paulo, no meio da área ali, estava precisando de mais apoio, né? E chegar um pouco mais firme para não dar aquele vacilo igual deu ontem. De você ver ali, igual eu trouxe para vocês no vídeo, o Luciano, o Pablo Maia olhando, Bobadilha. Pô, tinha que dar uma reforçada ali, tirar um jogador da frente. Não precisava de 3, né? E ficar com o Luciano até o fim. E muitas pessoas concordaram com a gente aqui no pós-jogo referente a isso. E o Crespo, para mim, vacilou demais. Ele foi um dos responsáveis, na minha visão, por conta do resultado, porque ele não teve uma leitura acertada, na minha visão. Mas na coletiva de ontem, ele falou que estava feliz com o desempenho do time. Eu curti que mudou o esquema. É o terceiro jogo, né, que muda ali o esquema. Eu gosto disso, é legal. O problema era antes, que ficava com 3 zagueiros toda hora e 3 volantes. Mas está mudando. Isso é um ponto positivo do Hernan Crespo. Na coletiva, rapaziada, ele soltou uma brincadeira ali, né? Falando do momento atual do São Paulo, o que aconteceu ali, que o Casares saiu e tal. Olha o que ele disse, abre aspas. Vou fazer uma brincadeira, ele disse. 5 anos atrás, a gente saiu e ficaram todos. Agora a gente voltou e ele saiu, o Casares, no caso aí, disse o Hernan Crespo, brincando, né? Deu até um sorrisinho. Dá para ver que ele deu algumas indiretas para o Casares ontem na coletiva. Se vocês não viram, vou deixar para vocês na tela final o vídeo da coletiva que gravamos ontem para vocês, tá? Ele foi questionado referente a um jogador do Corinthians, se ele queria algum jogador do Corinthians, visto que o São Paulo está negociando o Alisson com o Corinthians. Aliás, o Alisson quer sair do São Paulo e quer jogar no Corinthians para ficar lá com o seu papai Dorival Júnior. Então, o Alisson meio que está fazendo essa força aí de sair do São Paulo, tá? E o Crespo, né, ele deu uma resposta assim sensacional, rapaziada. Simplesmente ele disse que não quer nenhum jogador do Corinthians. Ele falou isso com todas as letras. Não me interessa ninguém do Corinthians, ele não quer. Mas tem um ponto aí pra gente contextualizar um pouco essa resposta, porque o Corinthians tá cedendo assim, né, na negociação, só jogador ruim, tá? Falando português claro para vocês, só bagre. Então, não interessa, né? Os melhorzinhos, eles não vão trocar pelo Alisson, isso é fato. Então, o Crespo foi meio que irônico ali, né? Falou, não, ninguém me interessa daqui. Isso porque o Corinthians só tá mandando Pereba pro São Paulo, querendo empurrar Pereba pro São Paulo. E eu curti muito essa resposta dele, dando uma zoada aí com o nosso rival, tá? Sobre essa negociação entre Corinthians e São Paulo pelo Alisson, o Marcelo Paz, que hoje é o diretor de futebol do Corinthians, ele deu uma declaração à TNT e falou o seguinte, abre aspas, o Dorival conhece o jogador, entende que ele tem uma função específica que pode ser útil, tem uma conversa entre as diretorias de Corinthians e São Paulo e é um atleta que nos interessa. E se chegar ao acerto, ele pode sim pintar aqui no Corinthians, disse o Marcelo Paz. Porém, rapaziada, como é que fica agora? O Hernan Crespo não quer ninguém do Corinthians. O Corinthians e o Alisson estão ali juntos nesse momento, o Dorival Júnior, todo mundo ali é favorável à saída para lá. Como é que fica o São Paulo nessa situação? Se não vai ter jogador, o Corinthians que não paga ninguém também, né? É bem parecido com o São Paulo ultimamente, tá sempre devendo alguma coisa. Aliás, o São Paulo tá parecido com o Corinthians agora, né? O São Paulo tá bem semelhante ao nosso rival. Como é que fica agora essa parada aí, mano? O Alisson quer ir pra lá, beleza. Eu não faço nenhuma questão pelo Alisson. Não faço mesmo. Mas o São Paulo vai ser bonzinho, vai ser bobinho mais uma vez? Vai ceder o jogador de graça? Não, meu irmão.
Se o Alisson quer muito ir para o Corinthians e o Corinthians quer o jogador, o Dorival quer o jogador, eu quero grana aqui. E o detalhe, tá? Colocar garantias financeiras. Igual o Flamengo fez com, acho que foi um jogador do Corinthians mesmo. Colocou ali patrocinador no negócio, caso não pagasse, para vir a grana do patrocinador. Então o São Paulo tem que fazer uma parada semelhante, tá? Semelhante. Se eu não me engano, o Alisson tem mais 2 anos de contrato com o São Paulo. Tem um salário até considerado bom aqui no São Paulo, tá? Mas, cara, não é assim não, mano. Não é assim, que aí vai, cede de graça, não, irmão. E o papo agora que tá rolando, como o Crespo não quer nenhum jogador do Corinthians, eles querem de graça o Alisson, quer empréstimo de graça. Não, irmão, empréstimo não. Se você quiser, você vai comprar o jogador. Vai comprar, ou então ele vai ficar aqui. Vai ficar aqui, irmão. Tem que fazer jogo duro. Não pode ser bonzinho. Olha o São Paulo com o Lucas Ramon. São Paulo quer o Lucas Ramon lá do Mirassol, fechou o pré-contrato, mas não tem 600 mil para pagar o cara, para vir agora. E o São Paulo, para um rival, vai negociar, facilitar, ceder de graça? Isso não existe, cara. Isso não existe. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Referente a isso, mas ficaremos de olho. Ficaremos de olho referente a isso aí, tá, rapaziada? Então, avaliar empréstimo, isso aí não é nem para ser cogitado. Olha só, Marcos Antônio, uma informação que foi passada. Cara, foi um portal do Flamengo, agora eu esqueci de marcar aqui qual que foi o lugar, tá? E agora, antes era uma proposta que chegaria para o São Paulo nessa semana de 6,5 milhões de euros pelo Marcos Antônio, porém surgiu uma outra informação lá do Rio de Janeiro. Falaram que o São Paulo quer o São Paulo. O São Paulo quer 8 milhões de euros pelo Marcos Antônio e que o Flamengo assuma as parcelas que o São Paulo ainda deve a Lazio, tá? Então, para adquirir o jogador em definitivo, o São Paulo comprometeu a pagar aos italianos cerca de 4 milhões e 200 mil euros, que dá quase 27 milhões de reais por 4 temporadas, tá? 4 temporadas pelo jogador, que dá quase 27 milhões de reais hoje, mais ou menos, tá? Então, o São Paulo tem esse custo referente a Marcos Antônio de quase 27 milhões junto a Lazio. Então, o São Paulo quer que o Flamengo pague essa parte, tá? E ainda quer 8 milhões pelo jogador. Então, dá um total de 12 milhões e 200 mil euros pelo Marcos Antônio. Então, o São Paulo ficaria, né, na cotação atual com 76 milhões de reais, mais ou menos, um pouquinho mais de 76 milhões de reais, totalizando, aliás, totalizando esse montante, né, de 12 milhões e 200 mil euros, daria cerca de 76 milhões e 100 mil reais, tá? Detalhe, né, olhando aqui esses números, São Paulo ficaria mais ou menos com 50 milhões pelo Marcos Antônio. Pagaria a parte que é da Lazio, com o valor do Flamengo, né? E ficaria com 50 milhões mais ou menos, né? Daria 27 milhões para lá e ficaria ali entre 49 e 50 milhões pelo Marcos Antônio. Vocês acham um bom negócio? Se for isso, né? O Flamengo assume a dívida com a Lazio, paga essa parte aí de 8 milhões ao São Paulo, e totalizando, o São Paulo ficaria com cerca de 50 milhões de reais pelo jogador. Um pouco, ficaria entre 49 e 50 milhões mais ou menos, já vendo aqui a cotação do euro hoje, tá? Cara, para mim é pouco. Para mim não compensa, para mim não é um bom negócio. Eu acho que o Marcos Antônio pode ser ainda mais valorizado, tem Copa do Mundo, ele pode ser ainda convocado. Cara, eu não faria esse negócio, veremos o que vai acontecer, mas o Flamengo tá chato em cima, igual o Urubu em cima do Marcos Antônio, e parece que o empresário dele quer fechar esse negócio também, porque empresário ganha em cada negociação, tá? Então, para o empresário é um bom negócio. E parece, tá? Tem informações aí que surgem, a gente não sabe se é verdade, que o próprio Marcos Antônio também aceitaria jogar no Flamengo, tá? Mas enfim, isso aí é uma outra questão. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Por enquanto, não há proposta oficial na mesa do São Paulo. E referente ao ponta direito, Julian Fernandes, atacante argentino de 21 anos de idade, que pertence ao New York City. Segundo o jornalista Uriel Lugt, o São Paulo fez uma proposta de empréstimo pelo jogador. Essa é a informação deste jornalista que faz várias coberturas do mercado de diversos clubes do Brasil e do mundo, tá? É um jornalista internacional. Ele soltou essa informação, que o São Paulo
fez a proposta de empréstimo. Eu acredito que não vai ser o suficiente para desenvolver uma contratação para o São Paulo. É algo bastante complicado o negócio com esse jogador, tá? Eu não crio muita expectativa. E o outro nome, rapaziada, que tem uma atualização também, é do Kevin Zenon. De novo aí, informações referente ao Kevin Zenon, que é alvo do São Paulo. Ele é um ponta esquerdo, tá? É um jogador também argentino. Todos esses, pelo que apuramos, o Crespo gosta, tá? E tem uma boa avaliação. O Kevin Zenon, ele tem 24 anos de idade e joga também pela direita, se necessário, tá? Faz também até um pouco ali o meio de campo. Até o Julian Fernandes faz também um pouco à esquerda, então são dois jogadores pelas beiradas, mais ou menos, que o São Paulo está de olho, pegando o perfil desses dois atletas. Então a informação que surge agora é que o Crespo aprovou a contratação do jogador e também foi passado pelo scout do São Paulo. Teve uma avaliação do scout do São Paulo que foi apresentado, tá? E segundo o Ekren Conor, que também é um jornalista internacional, ele noticiou que também foi enviada uma proposta de empréstimo pelo Kevin Zenon. Então, duas informações de hoje para vocês. Uma que foi do Uriel Lugt, que falou sobre o Julian Fernandes, e agora o Kevin Zenon aí, com informações do Ekren Conor, tá? As negociações também são difíceis, tá, pessoal? Não é algo fácil. Tem time da Itália, da Espanha também interessados no Kevin Zenon. E o São Paulo, nesse modelo de empréstimo, fica um pouco complicado, né? Chegar depois no final e conseguir contratar. É muito difícil, tá? Eu, sinceramente, não consigo colocar nenhuma expectativa em nenhum dos dois jogadores, porque são bons jogadores, têm mercado, são jovens, tá? E o modelo de proposta do São Paulo, sinceramente, não encanta muitos clubes, tá? Tem que ser muito bom de lábia para conseguir convencer uma negociação desse tipo, tá? Então são duas atualizações referente a isso. E o negócio que está fechado é o Rodriguinho, que foi comprado definitivamente pelo RB Bragantino. Segundo o jornalista André Hernan, a compra foi de 2,5 milhões de dólares pelo Rodriguinho, tá? Lembrando que o São Paulo tinha contrato com o jogador até o final desse ano e no meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E o jogador também estava fazendo questão de sair do São Paulo, então é importante pontuar isso para vocês. Pela cotação de hoje, tá? O São Paulo fica aí com 13 milhões de reais mais ou menos aí pelo jogador, tá? Um pouco mais de 13 milhões de reais, quase 13 milhões e meio pelo Rodriguinho, tá? Na cotação do dólar no dia de hoje. Então, além dos valores, o São Paulo ainda fica com 20% do jogador, né? Com os direitos do atleta em uma futura venda, o São Paulo ainda pode arrecadar uma grana com o Rodriguinho. Eu, sinceramente, não vejo que foi um negócio ruim, o jogador não queria renovar, não queria ficar aqui, tá? E o São Paulo ainda fica com um percentual e ganha uma grana. E é um jogador que a gente já viu que não vai vingar muito aqui no São Paulo mais. Talvez em outro lugar ele vingue, mas aqui ia ficar só nesse lenga-lenga aí que a gente já conhece, tá, rapaziada? Bom, tem uma informação aí que tá pintando, tá? Diversos jornalistas repercutiram, também mídia alternativa confirmaram informações. Eu acho que foi até um jornalista da ESPN, eu esqueci também de marcar o nome aqui. Ele falou que o Macis ele está em uma encruzilhada referente à oposição e o tempo que ele tem para resolver as coisas no São Paulo. Conforme foi apurado por esse jornalista da ESPN, ele falou que o atual presidente do São Paulo ele não deve mexer na estrutura de cargos no momento. Que um dos primeiros nomes que ele foi aconselhado a tirar do São Paulo foi o Rui Costa. Olha só, tá? Porém, o Rui Costa ele está envolvido em várias negociações no mercado, tanto de vendas e contratações do São Paulo. Então ele é o cara para hoje, tá? Ele é o cara a par de tudo hoje. O Muricy Ramalho está afastado até onde sabemos, né? E é uma questão complicada, né? Tá tendo o mercado da bola e você vai mandar o Rui Costa embora agora, por mais que eu gostaria que ele fosse demitido também, tá? Eu faria uma limpa geral. Mas eu acho que nesse ponto do Rui Costa, acho que tem que esperar um pouco o mercado, mano. Tem que esperar um pouco, depois dar um pé na bunda dele, tá ligado?
é importante, eu acho que segurar por enquanto, por conta dos movimentos. O Maciço está chegando agora, fica complicado ser uma pessoa, a não ser que ele já contrate um profissional já para entrar logo, né? Só que aí as negociações que estão acontecendo, elas serão impactadas, tá? Mas, enfim, essa é a informação, tá? Então, ele não deve mexer no Rui Costa, segundo informações, ele deve manter ele pelo momento, né? Que o São Paulo está vivendo agora também da questão do mercado, isso certamente influencia bastante. Ele lembrou também, esse jornalista, que o Maciço é uma pessoa rica, né? Com muita experiência, muita vivência e aparentemente honesto, né? Isso aparentemente demonstra também, tá? Porém, necessita de pessoas para gerir um clube como o São Paulo. Este seria o ponto fundamental para que ele não tome decisões precipitadas, tá? Como a demissão do Rui Costa ou até mesmo a de Márcio Carlomagno, segundo esse jornalista. A do Márcio Carlomagno, acho que esse não vai fazer falta nenhuma, esse para mim não compromete nada uma saída agora, e pelo que ele já fez no São Paulo, aliás, não fez pelo São Paulo, eu mandaria embora hoje o Márcio Carlomagno. O Rui Costa eu até compreendo ficar mais um pouco, por conta do momento, né? Depois eu dispensaria ele, tá, rapaziada? Mas tem outro detalhe, tá? Essa decisão do Maciço, ela acaba impactando na oposição. A oposição que queria muito derrubar o Casares, quer derrubar o Otem, com razão, tá? O Márcio Carlomagno é outro que a oposição quer tirar do São Paulo, tá? Até o Rui Costa, como vocês já ficaram sabendo através dessa informação, isso vai impactar muito o trabalho do Maciço no São Paulo com a oposição. Então, ele vai ser cobrado, vai ser alvo também de críticas, o pessoal vai ficar em cima dele caso ele seja omisso, tá? Igual eu falei, cara, o Márcio Carlomagno não tem nenhum motivo de segurar. Esse cara tem que sair, e surgiu até informações de que a esposa dele trabalha também no São Paulo. Eu vou tentar trazer essa informação para vocês amanhã aqui no canal, tá? E cara, tem muita coisa errada no São Paulo. Se o cara tá assumindo agora o presidente, tem que arrumar tudo isso, irmão. Isso é um problema, tá? Esposa e o cara trabalhar ali no São Paulo, né, mano? É um negócio meio estranho, né? Apesar que a esposa chegou primeiro e depois eles casaram e depois o Márcio chegou. Mais ou menos assim é a história, tá? Mas, cara, a oposição, para mim, ela vai ter todo o direito de cobrar o Márcio. Vai ter todo o direito. Porque queremos mudanças, cara. A gente quer que saia todo mundo dessa gestão, até o Muricy, que está vinculado a tudo que aconteceu aí na questão de trabalho, né, da gestão e tal. Estava ali, estava no meio dos caras, não que estava envolvido nas maracutaias que surgiram, que estão sendo investigadas, tá? Mas ele estava trabalhando com os caras ali, então eu trocaria geral. Não tem sentido de ficar com as pessoas que estavam nesse meio aí. Faria uma limpa geral, sangue novo, reformula tudo, né? Mas se ele ser omisso, da forma que está aparecendo ser o Maciço, e ficar com medo de demissões, ele vai ser muito cobrado e com razão, tá? Enfim, esse é o vídeo, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Deixe seu comentário aqui que é bastante importante. Valeu!